Olá, gente boa e amiga, estamos iniciando mais uma vez o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades de importância no meio político, no meio empresarial, no meio social de nossa cidade, sempre trazendo assuntos de relevância e utilidade para você, de modo a que você fique bem informado. Hoje nós vamos tratar de uns assuntos que talvez seja dentro do PROCON, junto com telefonia, o que mais tem reclamação. Nós vamos tratar de planos de saúde. E por isso nós fomos buscar um especialista com muitos anos de experiência, trabalhou em inúmeras operadoras, foi também um dos grandes articuladores de um boom que a Unimed aqui teve na época que eu trabalhava, inclusive com ele, ajudou a Unimed a crescer aqui e tudo mais. É um especialista em plano de saúde, administrador de empresas, o Valtemir Anderle. Valtemir, é um prazer muito grande tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E espero que seja bom o nosso papo aqui, tá certo? Certo. Então vamos lá. Eu fiz uma seleção de perguntas que algumas pessoas, inclusive pessoas da minha casa, querem saber. Né? Então, vamos ver. O primeiro deles, minha filha recebeu da Qualicorp recentemente um expediente, porque ela tem CAASP e a Qualicorp é que administra, falando sobre a questão da portabilidade. E isso é um dos assuntos que mais tem intrigado as pessoas e tem trazido dificuldades e reclamações. O que é e como funciona a portabilidade do plano de saúde? Bom, Sérgio, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, explicando sobre alguns, não todos, claro que não sei se a gente vai ter tanto tempo para falar sobre tudo, plano de saúde, mas uma grande parte do plano de saúde. Agora, com relação ao que você me perguntou, portabilidade, realmente é um assunto muito importante e é um item dos planos de saúde que realmente as pessoas têm que conhecer. Portabilidade de carências. O que significa exatamente isso? É quando você tem um plano de saúde que por qualquer razão você não está satisfeito, você quer mudar de plano de saúde. Tá. O que é a portabilidade? Você quer trazer as carências que você já cumpriu nesse plano para esse outro plano, certo? Como que funciona a portabilidade? Primeiramente, para você sair desse plano que você já tem, tá? No caso da sua filha, eu quero ir para esse plano e trazer as carências, não quero cumprir carência de novo aqui, ela não quer cumprir todas as carências de novo. Tá. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que consultar a agência, ela tem que entrar no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador dos planos de saúde, e ali ela vai ver quais as operadoras de plano de saúde, quais as empresas de plano de saúde que têm um plano compatível com o que ela já tem. Ou seja, um plano com as mesmas segmentações que ela tem aqui e que ela vai ter aqui. Ela não vai ter aqui nessa outra operadora um plano nem mais alto, nem superior, nem inferior. Então a agência vai indicar para ela as operadoras que ela pode migrar, passar, ou seja, fazer a portabilidade. Ela escolhe a operadora que ela quer fazer, vai na operadora que ela escolheu e ela tem que levar alguns documentos que comprovem onde ela estava, qual o plano de saúde que ela estava. Ela tem que levar então os últimos 3 boletos dela pagos, ela pagou. Ela tem que comprovar que estava naquele outro plano, pelo menos por 2 anos. Tá? E se por um acaso ela cumpriu teve um contrato parcial temporário por uma doença ou lesão pré-existente, então ela tem que comprovar que ficou pelo menos 3 anos nesse outro plano, no plano dela de origem, para poder passar para esse plano de destino que ela escolheu. Feito isso, ela vai nessa operadora que ela escolheu e fala, eu quero ficar na sua operadora. E o valor do plano que ela vai pagar nesse novo plano não pode ser superior ao que ela pagava lá. Tem que ser menor ou igual. Mas a própria Agência Nacional de Saúde já vai informar isso para ela. A operadora que vai recebê-la, ela é obrigada a aceitar ou não? Sim, ela é obrigada a aceitar. E ela tem um prazo de 20 dias, a partir da data da assinatura da proposta de adesão, ela tem um prazo de 20 dias para firmar o contrato, e esse contrato em 10 dias já entrou em vigência.
E essa operadora tem que comunicar a outra operadora que ela fez aquela portabilidade, que ela aceitou aquela portabilidade, e o próprio consumidor também tem que entrar em contato com a operadora dele de origem, a outra, e falar, olha, eu já estou naquela outra operadora, eu mudei para cá. E o interessante dessa portabilidade é que a agência, em função também de outras portabilidades, dessa mesma operadora, ela vai saber o que está acontecendo aqui nessa outra operadora. Por que as pessoas querem sair daqui e vir para cá, ou daqui para outras? Isso é muito interessante. Então a portabilidade funciona exatamente assim. É muito fácil fazer a portabilidade. Facílimo fazer a portabilidade. Ela pode sim. Mas para ficar claro para você que está me vendo e ouvindo, você está num plano aqui inferior, você não pode fazer a portabilidade e passar para um plano superior ali pelo mesmo valor. Não. É isso? Não. A pessoa fala, não, eu posso ir para qualquer lugar agora, porque agora vai ser bom para mim, eu estou num planozinho que não é tão bom, e aí agora eu vou pegar um plano bom, porque tem portabilidade. Não tem. Você vai numa coisa semelhante ou similar àquilo que você tem. E a própria agência já indica quais são os produtos, quais os tipos de plano que ela pode migrar naquela outra operadora. Olha, na consulta ela diz para onde quer ir. Exatamente. Porque quando ela consulta a agência, ela fala assim, olha, o meu plano de saúde é dessa operadora, o código do meu plano de saúde, que tem um registro lá, é esse, e a minha mensalidade é essa. A agência vai falar assim, olha, você pode ir para essas operadoras aqui, 5 ou 6 operadoras, que tem o produto compatível ao que você tem aqui. Entendi. Então estão aqui os produtos que você pode ir nessas operadoras. Perfeito. Você escolhe a operadora e ela é obrigada a aceitar a sua portabilidade. Inclusive isso se torna um documento. Ele pode pegar essa resposta da Agência Nacional de Saúde, chegar lá e falar, ó, vim aqui nesse plano porque a agência já me autorizou. Ele tem que levar o relatório da agência. Ele perfeito. E é um documento comprobatório que o próprio órgão regulador, né, estabeleceu quais as operadoras que ele pode ir, os planos que ele pode ir. Então ele escolhe, fala, é nessa aqui que eu quero ir, e ela tem que aceitar. Isso é uma grande vantagem, que antigamente não tinha. Não tinha. A portabilidade de carências não existia. Não existia. Você cumpriu carência lá, mas vinha aqui você tinha que cumprir tudo de novo. Cumprir tudo de novo. Então era uma coisa injusta. Principalmente o que acontecia antes da criação do órgão regulador, por exemplo. Né? Aí então, os planos, as empresas de plano de saúde, que depois passaram a se chamar, a ser denominadas como operadoras. Mas as empresas de plano de saúde, na verdade, faziam o que bem queriam. Né? Elas tinham total autonomia. Total autonomia, faziam o que bem queria com o consumidor. Hoje não. Isso é uma grande vantagem. Hoje, exatamente. Uma grande vantagem. Muito bom você ter dito isso daqui. Quais são, já que nós falamos de portabilidade e carência, quais são os prazos máximos de carência que uma operadora pode exigir de um beneficiário quando ele ingressa no plano? Tá. Quais são as carências que existem? Assim, as carências elas são 300 dias para parto. São 300 dias para parto, o consumidor ele tem que cumprir. Né? Tá. Os outros procedimentos, né, são 180 dias. Quais procedimentos? Por exemplo, todos os procedimentos. Operações. Tudo. A operadora ela pode colocar 180 dias, inclusive até para consultas, mas elas não fazem isso, claro, até por questão de mercado. Então, por exemplo, a urgência e emergência. 24 horas após a assinatura do contrato. Está liberado 24 horas. Está liberado 24 horas, ela pode usar o atendimento de urgência e emergência. E toda a intercorrência que surgir daí. Exatamente. Eu estou com uma dor no peito, não sei o que é, eu vou numa urgência e emergência, e aí o cara constata que eu estou tendo uma espécie de um infarto, e dali eu vou para um procedimento cardíaco. Exato. Então vamos lá. Vamos começar assim. Urgência e emergência, 24 horas. Tá. Demais procedimentos, 180 dias. Tá. Parto, 300 dias. Tá. Se ele tiver uma doença ou uma lesão pré-existente à assinatura do contrato, são 24 meses. Aí é uma outra questão, detectar ou saber, a operadora saber se ele tem ou não uma doença pré-existente, mas acho que é um assunto que a gente vai falar depois, creio eu. Tá. Muito bem. Agora, os 180 dias para os demais procedimentos, o que as operadoras, qual é a prática de mercado? Geralmente elas falam assim, olha, 30 dias para consultas, 60 dias para exames de baixa complexidade, 90 dias para média complexidade
e para alta complexidade 180 dias. dias. Mas aí tem operador, por exemplo, para incentivar as vendas, vai fazer, olha, consultas e exames simples é isento de carência por um período, promoção de Natal, reunião, elas liberam consulta e exame simples. Então, até 180 dias. Então, o que acontece? Elas pegam aí os procedimentos, de baixa, média e alta complexidade, e vai jogando os prazos de carência, desde que não ultrapasse 180 dias. Tá? Agora, tem uma coisa interessante aí, já é o seguinte, quando ele está num período de cumprimento de prazos de carência, né, e na urgência e emergência, tem que ver qual o plano que ele escolheu. Então, ele pode ter escolhido um plano somente ambulatorial, ou um plano ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia. Ou ele pode escolher também um plano referência. Que é tudo. Que é tudo. A diferença entre o plano referência, que obviamente quando ele for numa operadora comprar um plano de saúde, e a operadora é obrigada a ofertar o plano referência, ela é obrigada. Tem odontologia no plano referência? Não. Também, o plano com odontologia é um outro produto. Tá. E no plano referência, ela é obrigada, embora seja, com certeza ela vai cobrar mais caro, tá? Ela é obrigada a ofertar. Então ela é obrigada a ofertar todos os produtos. Olha, eu tenho esses produtos, esse cobre isso, esse cobre isso, esse cobre isso. O plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia, que não é o referência, se ele tiver um atendimento em cumprimento de prazos de carência e evoluir, por exemplo, para uma internação, ele está cumprindo carência para internação, tá? Ele vai ter que, se evoluir para uma internação, ele vai ter que cumprir. Entendeu? Entendi. Então, as primeiras 12 horas de atendimento, ele tem total cobertura. Já no plano referência, não. Então, existe uma grande diferença entre esses dois produtos. Porque no plano que não é o referência, o ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, para os acidentes involuntários, um acidente na rua, automobilístico, caiu da escada, tropeçou, mesmo ele cumprindo carência, ele tem que ser atendido, inclusive internando. Entendi. Entendeu? No acidente. Já no patológico, já não. Aí se evolui para uma internação, ele é os mesmos critérios que o plano ambulatorial. Cessa a responsabilidade da operadora, do plano de saúde. Já no referência, não. No referência, em qualquer situação, na urgência e emergência, mesmo ele estando cumprindo carência, ele tem que ser atendido, mesmo que vá para uma internação, que vá para a UTI, que vá para onde for. Ele tem toda a cobertura. Tem toda a cobertura. Então, isso que o consumidor tem que estar atento. O plano referência, então, ele é sempre uma segurança muito maior. Com certeza, porque ele tem o plano referência e ele com o plano referência, ele tem um direito de ser atendido em qualquer lugar, de onde ele estiver. Onde ele estiver, em qualquer lugar do país, aliás, todos os planos ele tem que ser atendido. Tem que ser atendido. É que o plano referência dá total cobertura na urgência e emergência, mesmo ele estando cumprindo carência. Entendeu? Entendi. Então, por isso que tem o plano somente ambulatorial, não dando direito à internação. Era isso que eu ia perguntar para você explicar direitinho. O que é ambulatorial? Ambulatorial é consulta. Isso, não consultas e exames. Exames, tá. Não na internação, fora os exames ambulatoriais. Tá legal. Entendeu? Se ele for atendido e evoluir para uma internação, a operadora não vai cobrir a internação. Porém, a operadora tem que disponibilizar pela rede pública um lugar para ele ser atendido. Outra pergunta. Ele tem só hospitalar. Ele tem direito ao pronto atendimento? Se ele tiver, sim, na urgência e emergência, sim. Na urgência e emergência, sim. Tá. Ele tem só hospitalar, mas na urgência e emergência ele tem um atendimento. Agora, o que ele não vai ter atendimento... Ele está com dor, etc e tal, ele procura o PA... É porque está na urgência e emergência. Está na urgência e emergência. Na urgência e emergência. Então, esse indivíduo que tem o hospitalar, se caminhar para uma internação, ele já está coberto. Já está coberto, isso, exatamente. Tá. Exatamente. Então, na verdade, os planos que as pessoas possuem são planos para comprar ambulatorial, o hospitalar com obstetrícia, odontológico é uma coisa independente e o plano referência. E o plano referência. A operadora é obrigada a oferecer todos eles? Todos eles. Se ela tiver comercializando esses produtos. Porque, por exemplo, você pega uma operadora que não tem o plano ambulatorial. Então, é isso que eu ia perguntar. Ela é obrigada a ter ou não é obrigada a ter? Não é obrigada a ter. Não é obrigada a ter. A operadora ela vai ter os produtos que ela entende que ela pode comercializar.
Entendeu? Por exemplo, ela fala assim, eu não quero comercializar um só ambulatorial, não quero. Um só hospitalar, não. Eu quero comercializar o ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, sem odontologia. Ela pode. Ela pode fazer. Eu quero também com odontologia. Ela vai ter uma rede de dentistas, de odontologistas e põe o produto à venda. Mas o referência ela tem que ter. O referência ela é obrigada a ter, todas as operadoras. Você chegar lá e falar assim, olha, eu quero o plano de referência. Ela não pode negar. Entendi. Interessante isso. Outra coisa importante. Quando você não acha consulta, saiu uma tabela de prazo aí um certo tempo atrás, eu me lembro que eu estava numa reunião em Bauru, e ali eles têm um ex-superintendente da FESP, que é o Dr. Bush, e ele é o cara encarregado de fazer o trâmite junto da intrafederativa com a Agência Nacional de Saúde, e ele explicou como funcionava. Quer dizer, a determinação da Agência Nacional de Saúde, ela garante a especialidade e não garante o especialista. Você quer por exemplo, você quer um clínico geral. Meu clínico geral é o Tonico da Silva, mas ele não tem consulta. Essa determinação da Agência Nacional de Saúde não faz com que o Tonico me atenda, mas ela faz com que a operadora ache para mim um clínico geral. Então é isso que eu queria saber de você. Quando o sujeito chega e fala, eu vou ser sincero, eu vou falar, ser sincera. Tem algumas especialidades aqui no Guarujá, dentro das operadoras, que você liga agora, o cara fala assim, sinto muito, só vai abrir agenda em janeiro. Perfeitamente, verdade. E você fala, não, mas eu preciso de uma consulta, eu estou com esse problema aqui, está me doendo, tal. Eu posso, você que está me vendo, o telespectador pode ligar para a operadora dele, seja Santa Casa, Unimed, Ana Costa, e falar, eu preciso ser consultado por um ortopedista. Você me arruma? Eles têm que arrumar. O consumidor deve fazer isso. Ótimo. Ele deve fazer isso. O consumidor, ele agora, por força de lei, né, é uma lei, a Agência Nacional de Saúde Suplementar é uma autarquia federal, e tudo que ela disponibiliza, que ela publica através de resoluções normativas, isso. É lei. São as RNs, é Exatamente. Isso aí. Então o consumidor, ele entra em contato, ele quer se consultar, ele quer passar por um clínico geral. Ele liga para um e fala, olha, só daqui a 3 meses. Ele liga para outro, só daqui a 2 meses. Ele vai ligando. Ele liga para a operadora, ele tem que ligar para a operadora e falar, olha, eu não consigo uma consulta com um clínico geral. Eu não consigo uma consulta para o meu filho, pediatra. Eu não consigo uma consulta para o ginecologista, para minha esposa. A operadora tem que, no prazo de 7 dias, ela tem que conseguir essa consulta. Então, para a especialidade... Nessas especialidades. Isso, na especialidade de clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, a operadora tem que disponibilizar em 7 dias a consulta para esse consumidor. Não é no médico que ele quer. Não, ela pode ter, por exemplo, um ambulatório dela. Fala, olha, você não consegue com o doutor Antônio da Silva, mas eu tenho aqui no meu ambulatório, eu tenho pediatra, eu tenho ginecologista, eu tenho cardiologista, eu tenho endócrino, entendeu? Então o que acontece? A operadora tem que disponibilizar para esse consumidor. E nas outras especialidades ela tem um prazo máximo de 14 dias. Cada uma tem uma característica. Isso. Então basta ligar para a sua operadora e solicitar a consulta. Exatamente, Sérgio. É isso aí. Então eu quero dizer para você que está me vendo que isso daqui é uma informação extremamente útil e muito importante que o Walter Emílio está dizendo. Com essas agendas superlotadas que estão acontecendo aqui na cidade, o médico, não adianta reclamar do médico que está com a agenda lotada. Ele está com a agenda lotada porque ele tem uma clientela muito grande. Tem poucos na especialidade, a culpa não é dele. Né? O bom todo mundo quer. Então todo mundo quer aquele médico, aquele outro, porque são os melhores. Então, se você não conseguir a consulta com ele, não adianta reclamar com ele. Você liga para a sua operadora e fala, eu não consigo um pediatra, por exemplo. E ela tem que arrumar um pediatra e dar a solução para você poder atender seu filho. Você tem esse direito e, como falou o Walter Emílio, é um dever
você deve fazer isso porque a obrigação em atender é da operadora. É uma coisa muito importante que você precisa saber. Vamos continuar aqui, Vamos falar de grana. Como devem ser feitos os reajustes? Existe o reajuste anual, por idade? Como é que é feito o tradicional? Tá. Então nós temos no mercado, nós temos os planos individuais, que é o plano individual e familiar. Tem os planos coletivos, que são os empresariais, os planos empresariais e os por adesão. Então é o coletivo empresarial e o coletivo por adesão. E aquele que é o individual, que ele quer comprar para ele, para a esposa e para os filhos. Muito bem. Como funciona o reajuste desses planos? Quando ele compra um plano, primeiramente ele fica sabendo o valor. E fica sabendo também quando será o próximo reajuste por alteração de faixa etária. Então o que significa isso? Ele compra um plano para ele. Ele tem 18 anos, tá? Ele tem lá 18 anos. Então ele sabe que quando ele completar do prazo de 19 até 23, por exemplo, 19 até 23 é o mesmo preço, não altera o valor. Quando ele completar 24 anos, vai ter um aumento na mensalidade dele que já está no contrato, é especificado o percentual que ele vai ter daqui a 4 anos, certo? Entendi. Esse é um aumento que já está escrito no contrato, no plano individual pessoa física, está lá. Então ele sabe que daqui a 4 anos o plano dele vai aumentar, por exemplo, 12%. Isso já é certo. Ele paga tanto, daqui a 4 anos vai aumentar 12%. E além desse reajuste por mudança de idade, de faixa etária, né, ele vai ter um aumento que vai ser estabelecido, estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador. E esse reajuste é de acordo com a variação econômica que a agência vai definir. Por exemplo, esse reajuste a ser aplicado esse ano, aqui agora a partir de maio, é de 9,04. Tem sido de 7, tem sido de 6, alguma coisa, 7 alguma coisa. Esse tem todo ano? Esse tem todo ano. O aumento do governo, vamos chamar assim, então o aumento do governo todo ano. Bem explicado, é. O aumento do governo todo ano. E o governo é que diz quanto que é? Que diz quanto que é, para as pessoas físicas. E além desse aumento do governo, ele vai ter quando ele mudar de faixa etária que já está estabelecido no contrato. Entendeu? Então, de 0 a 18, de 19 a 23, de 24 a 28, de 29 a 32, e assim vai sucessivamente. Até os 70 anos. Quando você deixa de ter esse reajuste? Acima dos 60? Acima de 70 anos. 70? Exato. Aí não tem mais reajuste, não tem mais, até os 69, depois 70 em diante não pode mais aumentar. Não pode mais aumentar? Só pelo governo. Só pelo governo. Só pelo governo. E o plano empresarial? O plano empresarial já é diferente. Como é que funciona o plano empresarial? Existe um contrato, e esse contrato, as regras desse contrato já é pré-estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Complementar no que diz respeito às coberturas, às obrigações das operadoras, certo? Agora, com relação ao reajuste, tem que estar estabelecido no contrato qual é o indicador econômico. IPC Saúde, IGPM, IPC, qual o índice que está estabelecido no contrato. E esse reajuste só pode ser anualmente, todo ano, no aniversário de contrato, tá, da empresa. Muito bem. O que a ANS, o que a agência fez com relação a esse reajuste dos planos empresariais? Olha que interessante. Porque tem empresas que têm, por exemplo, 400 funcionários. Tem empresas que têm 12 funcionários, 8 funcionários. Como é que as operadoras hoje estavam praticando e ainda praticam, né? Elas pegam o que o pessoal consumiu, o que o pessoal gastou de plano de saúde. Se gastou muito, ela dá aquele aumento absurdo. Se ela gastou pouquinho, então ela dá um aumento baixinho. E isso tem sim gerado uma série de problemas para as empresas que contratam um plano de saúde. Porque o que ela faz? Ela pega uma empresa, o que a operadora estava fazendo? Pega uma empresa pequena e de repente com 12 pessoas que tem esse plano, e uma pessoa ficou doente, tá? E gastou muito. Muito dinheiro, é. Gastou muito dinheiro. Aí a operadora vai nessa empresa pequenininha e taca-lhe um aumento absurdo, a coitada da empresa não tem como pagar, e aí a operadora vai lá e cancela o contrato daquela empresa pequena. Entendi. Tá? Muito bem. O que a agência fez?
A agência falou, agora vocês vão fazer um agrupamento. O que é o agrupamento? Pegar todas as empresas que fazem aniversário naquele mês, aquelas que têm até 30 vidas, juntam todas, tá? As que gastaram muito, as que não gastaram muito, e tem um aumento único para todas elas. Faz uma média disso. Faz uma média, um cálculo atuarial. Né? Vai ter um cálculo atuarial que vai dar um aumento, ou seja, justo. um pelo que é mais justo, um pelo outro. Essa gastou muito, mas essa não gastou nada no aniversário de contrato. Agora, aquelas que têm acima de 30 vidas, aí vai ter aquele cálculo separadamente, onde normalmente a operadora pega, ela tem um atuário contratado e ele faz todo um cálculo atuarial e estabelece o reajuste. E aí entra para quê? Para uma negociação. Tá? A empresa senta, a operadora senta com a empresa e negocia com ela. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, aquela pessoa que está dentro do contrato empresarial, quando muda de faixa, ela também é aumentada? Também é aumentada. Ela muda de faixa, as faixas têm que estar estabelecidas também Elas já em estão contrato. estabelecidas em contrato. Estão lá, já estão estabelecidas em contrato, ela sabe, a empresa sabe, olha, que ela vai ter que ter aquilo, bom, nesse mês aqui, tantas pessoas vão fazer aniversário, vão sair de, por exemplo, de 0 a 18, vão completar 19 anos, ou 24 anos, de 23 para 23 vão fazer 24 anos, já sabe que determinado número de pessoas vão aumentar, vão mudar de faixa etária e vai ter um determinado reajuste, por força até de contrato, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí não porque tem jeito. É no ato do contrato. Exatamente, exatamente. Tá. Valtemir, a Paulinha já está falando lá que nós temos que fazer um comercial. Para vocês que estão nos vendo aí, eu vou ser absolutamente sincero, eu faço questão de mostrar. Você está vendo essa página inteira aqui, ó? É um monte de perguntas que quando eu falei que ia fazer a entrevista com o Valtemir, as pessoas me falaram sobre o que elas gostariam de saber. Sinceramente, eu cheguei no item 4. Eu não sei se vai dar para a gente falar tudo. Por isso, eu vou pedir um comercial, mas eu já te aviso, a gente vai te chamar de volta aqui, porque é fundamentalmente importante que você elucide a população que está nos assistindo. Com certeza. Comercial, por favor, Paulinha. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Olá, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Valtemir Andelli, uma pessoa altamente especializada e entendida em planos de saúde. Tínhamos conseguido fazer já algumas perguntas e a gente vai agora aprofundar ainda mais para bem orientar você. Nós havíamos falado sobre os reajustes. E tem uma pergunta aqui. Uma operadora pode reajustar um plano num percentual alto, porque o gasto é excessivo, e esse reajuste, ele tem que ser feito de uma só vez ou ele deve ser escalonado? Bom, primeiro, num plano individual, plano pessoa física, não. 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 Até porque o plano pessoa física, quem reajusta? Como nós já conversamos, a alteração da idade da pessoa, Tá. E o ajuste do governo. Acabou. Agora, nos planos empresariais, ela também não pode dar um aumento altíssimo, né? Ela até pode, ela pode escalonar, ela negociando com a empresa, ela até pode dar um escalonamento de aumento. Ela pode, desde que as partes se entendam.
Mas o aumento, o reajuste, ele tem que ter uma base técnica para poder aplicar esse reajuste na empresa. Tá? Como eu falei, por exemplo, se for empresas com um número inferior a 30 vidas, elas entram para um agrupamento. Tá. Então, esse agrupamento é que vai, nesse agrupamento é que vai definir o valor. O valor. Então, não tem como ela chegar nesse agrupamento e jogar um valor absurdo lá em cima, até porque esse percentual vai ter que ter o amparo, vamos dizer assim, o endosso do atuário. Entendi. Entendeu? Então, não tem como. A operadora não pode simplesmente chegar e falar assim, vou te dar 200% de reajuste. Tá. Não. Por quê? A empresa, se ela der esse reajuste, primeiro que a empresa não vai pagar. E segundo, que a empresa pode ajuizar. Ela pode entrar em contato com a agência, aliás, ela deve entrar em contato com a agência e colocar isso para a agência, onde a agência vai convocar a operadora e pedir explicações por que ela deu esse aumento absurdo para essa empresa. Uma empresa pode, por exemplo, uma operadora pode chegar e falar, olha, você está tendo uma sinistralidade muito alta, eu chamei um atuário aqui e o meu reajuste é 80%, por exemplo. E a empresa, ela pode contratar um atuário dela para fazer também esse levantamento? Pode. E os dois chegaram e falaram, não, mas o meu atuário falou que é só 45%. E você está me dando 80%. Aí quem vai julgar isso é a própria Agência Nacional de Saúde? Se eles não entrarem num acordo, sim. Tá. Até porque, precisa ver qual foi a metodologia de cálculo desse atuário e desse atuário. Tá? Então, a agência pode sim intervir nisso e definir o que está acontecendo. Mas, normalmente, geralmente o que acontece, é essa empresa procurar uma outra operadora. Entendi. Geralmente ela procura uma outra operadora. E também tem que ver se para essa operadora aqui é interessante para ela ou não perder esse cliente. Entendi. Por quê, Sérgio? Na verdade, uma operadora ela não tem uma empresa. Ela tem, por exemplo, 300, 400 empresas. Ora, se ela analisar todas as 400 empresas, se essa daqui está dando um prejuízo, com certeza... Ela vai querer que caia fora. Mas tem as outras que vão equilibrar a carteira. Entendi. Então, por exemplo, a operadora, ela tem que ser inteligente para não chegar para essa empresa especificamente e falar, olha, eu vou te dar 85% de aumento. Poxa, mas ela pode não aceitar e levar com ela embora os beneficiários dela. Só que ela tem que entender que hoje ela está dando esse alto custo, amanhã pode não estar dando. E outra, ela tem a outra massa, a outra quantidade de empresas que equilibra a carteira. Então é onde a operadora ela tem que entender que ela tem que ter o equilíbrio da carteira pessoa jurídica. Essa está dando prejuízo, mas essas aqui não estão dando prejuízo. Então por que eu vou perder essa massa de cliente? Para ela, de repente, não é interessante perder essa massa de beneficiários. Tá? Até porque ela perdendo essa massa, ela vai ter problema de mercado e vai ter problema na agência, porque a agência vai registrar lá, através do seu índice de desenvolvimento da saúde suplementar, que essa operadora perdeu essa massa por alguma razão. E ela vai querer saber por quê. Isso vai causar um impacto no chamado IDSS da operadora junto à agência. Agência de e saúde. Isso causa um impacto negativo na agência para a operadora, na questão de credibilidade. E isso depois, no final do ano, é publicado, sai a publicação do índice de desempenho dessa operadora. Ora, por que tem tanta gente entrando e saindo dessa operadora? Então, toda essa movimentação que acontece na operadora de entrada e saída de beneficiários, a agência está sabendo, está monitorando, está monitorando isso daí. Por isso que eu digo, hoje uma operadora ela não pode simplesmente chegar para uma empresa, não importa se é plano coletivo empresarial ou se é plano coletivo por adesão, e simplesmente falar assim, olha, está aqui 180% de reajuste na sua carteira. E de repente essa carteira aqui tem 7, 8 mil beneficiários. E é interessante para ela perder 8 mil beneficiários? Não é, sabe por quê? Porque a função da operadora é gerar emprego, muitas vezes, no caso, por exemplo, de cooperativa. A função da operadora é gerar emprego, é gerar consulta para os seus cooperados. Com certeza. Quando ela perde 8, 10 mil, ela esvazia os consultórios. Sim. E por isso que ela tem que ser diligente e suficientemente inteligente para ela ficar fazendo reajustes compatíveis, para ela não se perder, né? Mas porque eu já vi politicamente você não aumentar uma empresa, eu já vi isso acontecer. Não vamos aumentar, etc, etc. Só que no ano seguinte veio uma rebatida que a carteira ficou profundamente defasada.
Então, o segredo é você nunca deixar de aumentar sempre dentro dos parâmetros. Exato. Né? Ah, não dá para reajustar, teria que ser 35%, mas eu vou pôr 20%. E a empresa aceita esses 20%, a massa que está em volta garante o equilíbrio de toda a carteira. Né? Por isso eu acho interessante isso. Porque, na verdade, né, Sérgio, existe o grande segredo da operadora. Você tem aqui a operadora e você tem aqui uma empresa. É na hora, no ato da contratualização. É nesse momento, na hora de você chegar e elaborar o contrato e entregar para ela. Tem que tomar muito cuidado, é no contrato. Por exemplo, a área de abrangência. Onde você vai abranger? Como que você... Se você vai dar, por exemplo, você vai falar assim, olha, eu vou garantir para você que você pode ser atendido, você e sua família, aqui no Guarujá, lá em Santos e em São Paulo. Bom, aí você tem que ter um preço compatível para não quebrar a carteira. Não adianta você fazer isso e dar um preço baratinho, porque lá na frente você vai pagar o preço disso daí. Então, o que acontece às vezes? O custo da assistência médica daquela empresa junto à operadora é alto em função disso, da má contratualização. Das brechas que deixou no contrato e a pessoa está utilizando. Aí não adianta você chegar lá na frente e estourar, dar 170%, 200% de aumento, uma coisa assim, porque você pode perder essa massa de beneficiários que vai comprometer a carteira, vai sim comprometer a estabilidade de toda a carteira e até da própria operadora. Tá? Por quê? Porque não foi feito um bom contrato, não foi feita uma boa negociação. Entendeu? Então, se a operadora quiser dar 200%, 300% de aumento, ela até pode dar, mesmo que ela esteja respaldada por um cálculo atuarial, só que vai ter as consequências negativas lá na frente. Primeiro, a agência vai querer saber por quê. Por quê? Por quê? Ah, porque eu tenho 5, 6, 7 pessoas com um atendimento de alta complexidade, às vezes é um tratamento complicado, já até veio a óbito às vezes, elevou a carteira, mas e os outros anos? E os anos que se passaram? E lá na frente? E as outras empresas que podem dar cobertura? Então é aí onde existe o quê? O gerenciamento das carteiras. Tem que saber gerenciar isso daí para não deixar acontecer isso e não dar uma pancada numa empresa, perder uma empresa que vai para outra operadora, que vai para o concorrente, que vai saber trabalhar aquela empresa. E no caso de cooperativa, você esvazia o consultório do cooperado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você esvazia o consultório do cooperado. Isso daí então não... é ali na hora de negociar, sentar e negociar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu não vou citar o nome da empresa, não. Eu não sei se isso pode. Mas eu, quando estava na Unimed aqui do Guarujá, eu fiz com uma empresa grande aqui da cidade um contrato onde ficava estipulado que até 80% de sinistralidade a Unimed ela absorveria. Passando de 80%, a sinistralidade entrava dentro do meu spread. Né? Então, vamos supor, esse mês aqui deu 88%. Então, no final do mês, eu emitiria uma fatura correspondente a 8% daquilo que passou. Isso fazia uma espécie de um gatilho, e isso fazia com que você jamais teria prejuízo. Por quê? Porque se a sinistralidade aumentou, a empresa aceitava receber uma fatura desse aumento. Esse tipo de contrato ainda é possível ou a gente não permite mais? Não é possível mais. Não é possível mais. Antigamente existia assim essa possibilidade da aplicação do gatilho, o stop loss. O stop loss, como se falava. Mas isso agora não é mais permitido, até em função da resolução normativa número 195. Por quê? Quando você chega lá no determinado mês e fala assim, olha, agora, né? Você até isso aqui, a operadora assumiu, agora isso aqui você tem que pagar. Isso caracteriza então, um reajuste. É verdade. É um reajuste. Opa, é verdade. Aumentou minha mensalidade. É verdade. Então, ela paga um determinado valor e além desse determinado valor, por força desse gatilho, ela vai pagar mais um valor. Se você diluir no custo, no valor de cada mensalidade, no valor per capita, você vai ver que aumentou o valor per capita. Então, a agência acabou com isso. Não pode mais. Era uma coisa de segurança. Exatamente. Era só uma curiosidade minha, porque era uma coisa muito boa para a operadora, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O plano é obrigado a cobrir órteses e próteses? Eu vou te falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque um dos nossos deputados, o Ricardo Izar, vai fazer, inclusive,
uma consulta, vai fazer um negócio lá na Câmara Federal para tratar desse assunto. Porque isso está gerando muita celeuma. Por quê? Porque eles não aceitam, alguns médicos não aceitam qualquer órtese, qualquer prótese, eles têm preferências. Então, nesse caso, a operadora, ela é obrigada, o plano é obrigado a cobrir a órtese e a prótese? Sim, ela é obrigada a cobrir órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico, que é aquela órtese, aquela prótese, por exemplo, placa, fios, pinos, parafusos, a prótese de fêmur, de quadril, ela tem que cobrir, porque está ligado diretamente ao ato cirúrgico. Sei. Primeiramente, ela tem que cobrir isso aqui, isso ela tem que cobrir. O que ela o que a operadora não tem a obrigação de cobrir? O plano de saúde não tem obrigação de cobrir. São aquelas próteses não ligadas ao ato cirúrgico que vai substituir um membro, por exemplo, né? Como esses membros mecânicos, né? Muletas, cadeiras de roda, isso aí o plano de saúde não cobre, não tem obrigação de cobrir. Tá? Bom, então essa é uma questão. Então, uma prótese no joelho, por exemplo? Prótese no joelho. Tem que cobrir. Prótese no joelho que vai estar ligada ao ato cirúrgico lá no ato. Que é o joelho artificial. Ele vai ter que cobrir. Vai ter que cobrir. No fêmur, no quadril, no fêmur, isso aí tem que cobrir, tá? Inclusive os fios que vão lá, os pinos, as placas, os parafusos, isso tem que cobrir. Tá? Agora, vem a seguinte questão, que é extremamente complicada. O médico, por suas razões, ele diz assim, olha, eu só coloco essa prótese, tá? Eu não coloco essa. Essa prótese aqui é uma prótese importada que custa R$40 mil. Essa prótese aqui nacional, tá, que o plano cobre, custa R$12 mil. Ora, o plano vai cobrir, o plano de saúde vai cobrir a prótese que tem aqui no mercado, tá? Autorizado pela Anvisa, tudo direitinho. Essa de 40 mil importada que vem de lá, aí já não. Então o plano de saúde não vai deixar de dar cobertura ao consumidor, ao beneficiário. Ela vai dar cobertura, mas dentro daquilo que está estabelecido pelas regras da lei. Aqui. Entendi. Essa aqui não. Agora, o que acontece costumeiramente, né, aí no dia a dia? Ora, o plano de saúde cobre essa e o médico vai colocar essa aqui, geralmente o consumidor vai ter que pagar por fora. Ele vai pagar por pagar a diferença. Pagar a diferença. Entendeu? Mas aí é a questão do médico. Se o médico fala para o beneficiário assim, olha, essa aqui eu não te garanto que você vai ficar bem. Normalmente é isso que estão falando. Aí é complicado agora. Eu não garanto isso, eu não faço cirurgia com isso porque dá problema, e o problema ficar em cima do meu nome de médico, etc. e tal. Uma coisa assim, o plano tem que cobrir. O plano de saúde é obrigado a cobrir órtese e prótese. Ele é obrigado a cobrir. Acabou. Tá. Agora, ele é obrigado a cobrir essa. Aqui. Essa daqui. Agora, pode ser que amanhã depois, sei lá, eu duvido que isso não vai acontecer, que a agência vai falar assim, o órgão regulador vai falar assim, não, agora o plano de saúde, se o médico pedir uma de 200 mil, vai ter que cobrir. Não acredito nisso. Né? Você operou o joelho, eu também operei o joelho, eu fui saber. Teve uma pessoa lá na FESP, importou uma prótese, rapaz, uma prótese de titânio com espuma de nylon, não sei o que, é isso aí mesmo, é R$40 mil. É uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Mas é obrigado a cobrir, a prótese de mercado é obrigada a cobrir. É obrigado a cobrir. Tá ótimo. Outra coisa importante aqui, pode falar. Desde que o plano de saúde, que essa pessoa comprou, seja um plano regulamentado pela Lei 9656. Se ela adquiriu esse plano anteriormente à lei, a publicação da lei, ou seja, antes de 1998, aí o plano vai ver o contrato. Se o contrato tiver cláusula que cobre órtese e prótese, muito que bem, se não, não. Foi bom você tocar nesse assunto que ninguém me perguntou, mas é interessante falar para as pessoas. A partir de 98, os planos foram regulamentados pela Agência Nacional de Saúde. Sim. E esses planos ampliaram, obviamente, a sua
o seu rol de procedimentos e de atendimento e passaram a custar mais caros. Todas as operadoras foram obrigadas a consultar os seus beneficiários se queriam fazer essa migração. Muitos fizeram porque entenderam que mesmo pagando mais, eles passaram a ter mais direito. Por exemplo, não tem limite de consulta, não tem limite de fisioterapia, não tem limite de uma série de coisas. Prótese e órtese é um dos casos e tal. E muita gente não fez e estão pagando o plano antigo. Tá? Muitos deles entram na justiça e a justiça acaba fazendo o quê? Dando um certo ganho de causa ao beneficiário ou a operadora tem direitos que estão sendo mais preservados? Porque houve uma época que o juiz estava fechando os olhos e era pessoa física, ele não queria saber, ele dava... o Ometo, se lembra do Ometo? Sim. O Ometo era um advogado e eu vi esse parecer, ele trouxe para nós. O juiz não entendia quase nada de plano de saúde e ele deu ganho de causa ao usuário pessoa física e ele escreveu, acredito estar errando menos, e deu ganho de causa para a pessoa. Então, como é que está isso hoje? Então, vamos lá. No plano não regulamentado, vamos chamar daqueles planos antigos. Antigos mesmo, Os planos antigos mesmo, antes de 98, até porque esses contratos antigos, antes de 98, a maioria deles tem cláusulas abusivas. E restrições imensas, né? Cláusulas abusivas de restrições, de coberturas, de reajuste, de rescisão de contrato, acesso à rede prestadora de serviço. O juiz sabe disso, sabe que essas cláusulas são abusivas. E em função disso, o que ele faz? Ele dá ganho de causa para o consumidor que precisa de uma órtese, de uma prótese, do marca-passo, precisa fazer um cateterismo, uma angioplastia, colocar uma prótese de quadril de fêmur, principalmente quando ele é idoso, ele é velhinho e já está pagando o plano de saúde há 10, 15, 20 anos. Perfeito. O juiz fala assim, não, de maneira alguma, essa operadora aqui, que por exemplo, patrocina e tal, né, ela vai sim dar a cobertura para o marca-passo, para a prótese, porque a pessoa é idosa. Inclusive, quando, por exemplo, é num caso de urgência e emergência. É um caso de urgência e emergência, por exemplo, vou dar um exemplo. No contrato antigo tem limite para internação em UTI. Ele só pode ficar, um exemplo, 15 dias. Depois de 15 dias que está na UTI, a família tem que pagar. A família entra com uma ação e o juiz fala negativo, não vai pagar nada. 90%, eu vou dizer 90%. Dessas situações, o juiz dá ganho de causa para o consumidor. É verdade. 90%. É muito difícil ele não dar ganho de causa para o consumidor. Em função, por culpa das próprias operadoras, que quando eles fizeram os contratos, eles colocaram cláusulas absurdas ali. No passado. Exatamente. Né? E isso depõe contra as empresas de plano de saúde. Elas mesmas. Aí o juiz dá ganho de causa para o consumidor. Entendeu? Agora, nos contratos novos, de 98 para cá, aí já está estabelecido o que tem que cobrir e o que não tem que cobrir. Já está ali. E o juiz normalmente respeita isso. Respeita isso aqui. Até porque no contrato novo praticamente cobre tudo. Né? Cobre tudo, é verdade. Cobre tudo. Aqui, ninguém que tem contrato novo geralmente entra com uma ação. Porque está tudo contemplado lá. É raríssimo ele entrar com uma ação. Entendi. Lá, entendeu? A não ser, por algum problema que aconteceu lá no hospital e aí a família não gostou do atendimento no hospital, teve um problema tal, aí ela entra com uma ação contra o hospital e a operadora é arrolada juntamente, porque foi ela que contratou aquele hospital, foi ela que contratou aquele médico, enfim, aí ela é chamada, a lead que fala, né? Arrolada ali, entendeu? Bom, vamos tocando aqui. Assunto que várias vezes me perguntaram. Em caso de demissão sem justa causa, né, o consumidor pode manter o plano de saúde empresarial, independentemente da própria empresa? Sim, ele pode. Ele pode. Indefinidamente ou não? Não. Ele pode e eu acho até que deve. Tá? Então, o que ele tem que fazer? O trabalhador, aquela pessoa, o empregado que for demitido de uma empresa,
tá? Sem justa causa. E desde que ele também desde que ele tenha contribuído para o plano também, porque se a empresa pagava tudo sozinha, não, ele tem que ter contribuído também para aquele plano de saúde. A empresa paga 90%, ele paga 10%, e assim vai. Ele tem o direito de permanecer no plano de saúde. Se a empresa pagasse 100%, não. Não, Tá. aí não. Então ele tem que ser contributário também. Também. Agora, ele tem o direito de permanecer no mesmo plano de saúde por um período correspondente a 1/3 do tempo que ele contribuiu. 1/3, tá? No mínimo 6 meses, no máximo 24 meses. Ah, entendi. Tá? Então, ele é demitido sem justa causa, ele tem que ir lá na empresa e falar que ele quer continuar no plano. A empresa, na verdade, a empresa já tem que falar para ele na rescisão de contrato, falar para ele, olha, você tem o direito de permanecer num plano de saúde, tá? Nessas condições. E ele diz se aceita ou não, e esse aceite, esse questionamento, tu tem que ir para a operadora. Para que a operadora administre essa carteira de inativos, chamado carteira de inativos. Então ele pode continuar assim no plano, por no mínimo 6 meses e no máximo 24 meses. Ele pode continuar no plano dele como demitido. Agora, se for aposentado, já é diferente. O aposentado, ele fica por 1 ano para cada ano de contribuição e quando ele contribui, se ele contribui por mais de 10 anos, aposentou, ele tem plano por tempo indeterminado. Pagando normalmente. Pagando o valor que ele pagava então vamos e o repetir, valor que a empresa pagava. O sujeito recebeu um plano da empresa e ele contribuía há mais de 10 anos. Quando ele sai, ele pode continuar nesse plano pagando normalmente. Pagando normalmente, se for aposentado por tempo indeterminado. Por tempo determinado. Aí ele se aposenta com 8 anos. Aí qual era o número que você falou? 1 ano para cada ano de contribuição. Então ele pode ficar por mais 8 anos. Exatamente. Por mais 8 anos pagando tudo. Aquele mesmo plano, pagando tudo. Isso, o que a empresa pagava e o que ele pagava. E o que ele pagava, junta tudo. E os aumentos que a empresa tiver, ele vai ter também. Ele vai ter que pagar. O que acontecer com a empresa, vai acontecer com ele. Se rescindir contrato com a empresa, rescinde com ele também. Mas ele não fica abandonado. Não fica abandonado. Tá bom. Aldemir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, vou dobrar aqui, ó, na pergunta número 9, e daqui para cima nós vimos. Tá. E daqui para baixo a gente vai voltar numa outra oportunidade. Tá bom. Mas eu faço questão do seguinte, qual é o seu telefone? Você quer o celular ou da residência? Não, o que você quiser dar. Melhor celular, porque residência a gente normalmente... 9 9777 9777 07 07 04. 04. Então eu vou dizer aqui, 97770704. O Valtemir, ele assessora, se você quiser. Se você quiser, profissionalmente, ele te assessora. Ele assessora a sua empresa, se você quiser alguma coisa. Ele pode até fazer consulta, porque ele é um profissional da área. E a gente vai, como o agendamento nosso é feito há mais de mês, provavelmente no começo do ano a gente vai voltar a conversar e vamos ver se você vem de novo para dar essas instruções que são extremamente pertinentes e interessantes ao nosso telespectador. Tá bom. Eu agradeço realmente a sua presença. Esta Câmara aqui é a Câmara que você pode se despedir de todos, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né? Que é isso, é um prazer. Para passar alguns esclarecimentos sobre planos de saúde, né, individual e coletivo, para a população, para todos os consumidores, para aqueles que têm e para aqueles que não têm plano de saúde. Né? E é importante salientar sempre que o consumidor ele está coberto, ele tem a cobertura, vamos dizer assim, uma cobertura para tirar todas as dúvidas da própria agência reguladora. Né? Então ele tem toda essa proteção e ele tem que saber utilizar essa proteção para ele, para o consumidor e para a família dele. Entendeu? Mas, e também estou à disposição, se alguém precisar de qualquer esclarecimento, qualquer ajuda, eu estou à disposição sim. Tá, cara. Tá? E fico feliz. E agradeço você por ter vindo, muito obrigado. Nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 22 horas, pelo canal 8, pelo canal 22. Além de reprises ao longo da nossa programação, quero lembrar também que nós estamos no YouTube, daqui uns 4 dias, 5 dias, a gente vai para o YouTube e o programa fica lá armazenado para quem quiser assistir.
O endereço é youtube.com/Estúdio8TV. youtube.com/Estúdio8TV. Ao longo da semana o programa sobe, mas na semana que vem com certeza já está no ar. E se você quiser ver novamente, se você não viu e quiser falar para alguém para assistir o programa, ele vai ficar armazenado no YouTube sempre. Eu agradeço mais uma vez a presença do Valtemir, sempre soube da sua capacidade, hoje ficou mais do que comprovado isso. Agradeço a todos que ficaram conosco até esta hora, muito obrigado. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre, não se esqueça, fique aqui, fique no 8, fique na nossa TV, porque aqui a gente sabe o que diz. Até logo, gente, até uma outra oportunidade.